Bom dia. Tudo bem, professores? Eu sou a professora Eliana, sou representante do Departamento de Acompanhamento Pedagógico. A gente vai começar se apresentando e aí vai explicar para vocês como vai funcionar um pouquinho o dia de hoje e o que a gente vai trabalhar com vocês. Oi, pessoal. Eu sou o professor Tiago. Trabalho aqui na Diretoria de Tecnologia e Inovação da CED. E vou, de certa forma, ajudá-los aí nesse processo de formação, tá certo? Então, a gente tinha combinado com vocês na última live que nós fizemos junto com o GetEdu. Eles estavam nessa formação inicial com vocês. E aí nós lançamos um questionário para que vocês respondessem sobre a questão da utilização das ferramentas, né, Tiago? E isso foi bem importante para direcionar o trabalho que a gente vai fazer com vocês a partir de agora. E aí o Tiago vai explicar a metodologia, vai explicar para vocês como a gente vai fazer. Na sequência, a gente vai encaminhar todo o cronograma, como que a gente vai proceder com as formações. O que a gente vai fazer a partir de agora? Então, a gente vai ter mais um momento de formação com a GetEdu, que são os nossos parceiros, que fazem todo o trabalho com a Google. E agora a gente começa, né, Tiago, fazendo uma formação mais específica de secretaria, conforme a plataforma que a gente está trabalhando com vocês no Google Classroom. Quando o Tiago estiver explicando aqui, eu vou para o chat para tentar responder algumas perguntas. Eu vejo que às vezes vocês ficam um pouco bravos porque a gente não responde. Eu estou vendo daqui, ó, tem um monte de perguntas subindo. Então, a gente vai vendo aquelas que são mais recorrentes e a gente começa fazendo a explanação ali do que, né, conforme a gente tem o conhecimento para responder para vocês. A gente não vai falar de legislação, né, Tiago? Não vamos falar de registro. O que a gente vai falar? Da plataforma Google, a gente vai falar do trabalho de vocês dentro do Google Classroom. Tá? Então, é isso que o Tiago vai desenvolver com vocês. A gente trabalha bem em parceria. Agora é ação específica de Secretaria de Formação junto a vocês. Ok? Tiago? Obrigado, Eliana. Pessoal, então é o seguinte. A semana passada nós fizemos uma live, né, junto com a GetEdu. E depois daquela live nós começamos a reestruturar o novo processo de formação continuada. Esse processo de formação continuada, ele vai se dividir em dois momentos, tá? E eu quero que vocês entendam muito o que são esses dois momentos, para que vocês entendam o sentido das ações, das atividades. Então, o primeiro momento que nós vamos atacar é o engajamento. Então, nós precisamos aumentar o engajamento de professores e alunos dentro da plataforma, tá certo? E por isso, nós precisamos de ações muito rápidas, tá? Então, a forma como nós temos para atacar isso é através de lives, através de webinars que nós estamos criando, tanto com a GetEdu, como a partir de semana que vem nós vamos ter algumas ações somente comigo e com a Eliana, e com algumas outras pessoas das nossas equipes, né, que também trabalham, que também são especialistas em ferramentas Google. E nós vamos atacar esses webinars, né? Porque isso não é uma formação, tá? Apesar da gente trabalhar com a ferramenta Google, isso é um paliativo, isso é uma forma de fazer com que o professor, com que o aluno rapidamente atinja o objetivo, que é conseguir fazer o primeiro acesso, conseguir usar a plataforma e voltar sempre para a plataforma. Porém, dentro do estado, nós temos muitos professores, e cada professor ele pensa de uma forma. Só que isso, quando a gente compara isso com o uso da tecnologia, da ferramenta, nós percebemos que alguns professores eles têm muita dificuldade de acesso, outras pessoas não têm dificuldades de acesso, mas não conhecem as ferramentas básicas, e tem muitos professores que entram em contato conosco que têm muita facilidade de acesso, conhecem as ferramentas básicas e nada do que a gente ensina atinge a pessoa acaba até se desmotivando ao uso. Por isso, nós aplicamos uma pesquisa
na semana passada. Essa pesquisa, nós não vamos analisar dados, nós não vamos fazer nada com essa pesquisa. Nós simplesmente criamos um cenário onde os professores eles vão respondendo e no final dessa pesquisa ela recebe um código, que é N1, N2 e N3. Então, esse código é o código para você se identificar dentro dos webinars que nós vamos fazer a partir da semana que vem. Então, o código N1 são aqueles professores que têm maior dificuldade, que estão entrando nesse mundo digital nesse momento. Então, esses professores, eles vão ser atendidos nos webinars N1, que nós vamos começar a semana que vem. Nós já estamos trabalhando no cronograma, hoje ainda fica pronta, e aí a Eliana vai disparar isso para vocês. A gente dispara para os núcleos e os núcleos encaminham para vocês. É sempre assim, a gente não tem como fazer a comunicação direta, né, Thiago, para chegar até vocês. E a gente vai disparando também nos grupos. Isso. E aí a gente vai tentar criar um cronograma semanal e que esse cronograma seja fixo também. Então, você sabe que todo dia naquela semana, naquele horário, você tem um compromisso com a gente. O N2 são pessoas que têm muita facilidade com tecnologia, no entanto, não conhecem as ferramentas Google. E aí a gente vai instruir essas pessoas a como dar um up, como dar uma melhorada nessas ferramentas, tá? Hoje, assim, grande parte dos atendimentos que nós fazemos hoje no dia a dia são professores, por exemplo, que eles estão lá com a atividade está apresentando algum erro, o professor consegue acessar, consegue disparar, mas ele não consegue ainda entender que o protagonismo desse processo é ele e que ele pode corrigir, ele deve corrigir essa dificuldade com o aluno dele. Então, isso é o nível 2. Tiago, quem está com o nível 1 pode participar da formação do nível 2? Pode. Quem está com o N3 pode participar da formação N2? Pode também, não tem nenhum problema. Mas é só para que você tenha uma identificação com aquilo que nós estamos fazendo, certo? O N3 são para aqueles professores que já conhecem o Google Forms, o Google for Education, já conhece as ferramentas, já tem um trabalho sobre isso, e aí eles querem se aprofundar nisso. Então, para esse professor, nós vamos tratar ele como que ele já tem um determinado conhecimento, e nós vamos pegar esses professores e aprofundar, ensinar práticas inovadoras a partir do Google for Education. E aí é uma outra conversa, uma conversa mais densa. Mais uma vez, quem é N1 e N2 pode participar do N3? Pode e deve, tá? Pode e deve. É claro que pode ter alguma dificuldade no começo? Pode, mas depois a gente vai sanar essa dificuldade. Então, essa é a primeira ação. A segunda ação é um curso de formação, nos moldes tradicionais, o curso lá sendo cadastrado no SICAP, o professor que realizar o curso vão ter horas que vão contar para a sua elevação. Enfim, é aquele curso mais tradicional, que aí vai abordar toda a metodologia também do Google for Education, só que ele vai ter um diferencial, né? O professor que fizer o curso e passar na prova da Google, que é uma prova que não nós que vamos aplicar em vocês, mas a própria Google, fazendo isso vocês têm também um certificado internacional da Google, podendo inclusive ser um replicador de conteúdos Google. Tá? Então, essa também é uma novidade, é um up que nós vamos dar nesses cursos de formação, tá certo? Então, são duas estratégias bem diferentes. Uma estratégia para engajamento e uma estratégia de formação clássica, valendo horas para elevação, para contar para sua carga horária e tudo mais. Isso já está aprovado pelo secretário, tá? Claro que ainda faltam algumas diretrizes, a gente definir algumas coisas, mas eu acredito que na próxima semana, né, Eliana, a gente já está com isso fechado. E são coisas diferentes, né? Então, aqui a gente vai fazer mais um trabalho de dicas, de orientação mais rápida, e aí a gente vai ter o curso de formação. Tá? Até porque para a gente compreender, a secretaria está colocando um monte de atividade, como que a gente organiza, como que a gente não organiza, como que a gente monta. Então, o Thiago vai comentar dessas situações. Eu agora vou para o chat, e aí a gente vai conversando, depois a gente retoma no final. Tá bom. Então, eu acho que aí a gente consegue, então, agora, que o professor, né, que você aí na ponta, entenda um pouco do que nós vamos fazer
em relação às atividades, tá? Principalmente aos programas de formação, tá certo? Então, os webinars, eles vão servir tanto para formar, para trazer novidades, como também eles vão servir para que a gente possa criar alguns diagnósticos para dentro desses cursos de formação, tá certo? Nós vamos também disponibilizar um formulário para que vocês possam indicar aquilo que vocês estão tendo maiores dificuldades, maiores dúvidas, para a gente tratar nessas formações. Hoje eu separei 3 situações importantes, 3 situações que estão acontecendo e que muita gente está com dúvida, e na verdade, assim, acho que talvez seja até uma falta de informação, que é por isso que está gerando essa angústia em cima de todo mundo, tá certo? A primeira situação, que eu acho que é a situação mais importante, é a questão dos formulários que a CED está colocando no Classroom dos alunos e dos professores, tá certo? Então, nós tivemos alguns momentos de adaptações desse formulário, porque nem mesmo a Google estava preparada para receber a quantidade de conteúdos, professores e alunos que nós colocamos em seus servidores, em seus bancos de dados ao mesmo tempo. É muita gente. A Google não estava preparado. Para vocês terem uma ideia, o diretor da América Latina da Google, ele diz que nenhuma operação dentro da Google foi tão grande quanto a operação do estado do Paraná. Então ela é muito grande, é uma operação mega complexa e por isso nós tivemos algumas dificuldades, nós tivemos alguns erros e assim por diante. Isso é normal, nós estamos corrigindo e a partir desse final de semana vão acontecer algumas novas atualizações e segunda-feira as coisas vão estar rodando bem liso, vão estar bem certinho. E a primeira questão relacionada a isso é com relação aos formulários, então, que nós estamos postando. Então, tem muita gente com dúvida. Olha, eu devo mexer no formulário? Eu posso excluir o formulário? O que eu posso fazer com esse formulário? Porque muitas vezes esse formulário não funciona. O meu aluno ele não consegue acessar o formulário. Então, você pode, você, professor, pode sim, você tem autonomia para mexer no formulário, tá certo? Eu acredito que não seja uma boa estratégia, nesse momento, você apagar o formulário. Mas se você quiser, você pode apagar o formulário. Tá? Você vai lá no seu Google, abre o seu Classroom, pega o formulário e faz o que você quiser com ele. Tá certo? No entanto, é mais fácil e talvez seja mais viável nesse momento, ao invés de você apagar e deixar isso em branco para o aluno, porque pode criar um problema para o seu aluno, você editar esse formulário, tá certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode editar o formulário que vocês estão recebendo da CED. Talvez essa seja uma das principais demandas que nós recebemos aqui no nosso departamento todos os dias, tá certo? Talvez seja uma das principais demandas. Homer, se você puder compartilhar aqui minha tela, por gentileza. Eu estou aqui, então, dentro de um... Vou voltar aqui, peraí. Estou dentro aqui do meu Classroom, né? O meu Classroom tem todas as turmas aí, por isso que ele é bem grande. Mas eu vou acessar, por exemplo, aqui uma atividade do primeiro ano de Física, tá? Que vocês todos receberam, né? Quando vocês clicam no formulário, de repente o formulário ele não abre dessa forma, mas ele abre com um lápis aqui embaixo, você clica no lápis, você pode fazer o que você quiser aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, eu sou professor, eu acho legal eu ter uma planilha com o nome do aluno. Então, eu vou deixar o nome do aluno. Mas o CGM, para mim, não importa nada. Então, o que eu faço? Seleciono o CGM e clico nesse botão de excluir, essa pergunta ela sai. Mas ao invés do CGM, eu quero o apelido do aluno. É óbvio que eu estou criando situações hipotéticas, tá, pessoal? Mas vamos supor que eu quero um apelido. Clica aqui no mais, em adicionar, e faz a pergunta que você quiser. Isso vai dar algum tipo de problema na API? Não. Isso não vai dar nenhum tipo de problema. Isso vai criar algum transtorno para o aluno? Também não.
que isso pode causar para mim? Nada. Nada. Não vai ter transtorno de nada nem para ninguém. Outra coisa importante. Eu posso excluir? Pode. Devo excluir? Você que decide. Se você quiser excluir, exclui. Mas tenta sempre colocar alguma coisa ali para o seu aluno, tá? E aí eu vou deixar uns 5 minutinhos só para eu falar de algo chamado, muito importante dentro da tecnologia, chamado de experiência do usuário, tá? Mas eu vou deixar 5 minutos finais porque para vocês entenderem isso um pouquinho de outra forma, tá? Outra coisa, alguns formulários não estão com as respostas cadastradas. Como que eu faço para cadastrar a resposta? Resposta, e aqui eu posso editar o meu formulário, tá? Eu posso desculpa, cometi uma gafe. Como que eu faço para editar as respostas? Eu clico na engrenagem, configurações. Aqui eu posso fazer o que eu quiser nessas configurações. Eu posso obrigar que o meu aluno ele deixa o endereço de e-mail dele. Eu posso restringir para que ele só responda com @escola. Eu posso falar que ele só vai fazer essa atividade uma única vez. Eu posso mexer no que eu quiser aqui. Só que se eu clicar em testes e criar testes, tá? E salvar isso, automaticamente abre uma edição dentro das perguntas chamada chave de resposta. E na chave de resposta, principalmente nas atividades que tiverem múltipla escolha, eu posso cadastrar o gabarito do meu aluno, tá certo? Outra coisa também importante, que eu posso clicar aqui nas respostas, e dentro das respostas eu clico em criar planilha, e vai gerar uma planilha com as respostas dos meus alunos. É óbvio que se tiver uma atividade em que o aluno ele precisou redigir a resposta dele, é óbvio que eu vou ter que analisar aqui nas respostas individuais de cada aluno. Aqui para mim não aparece nenhuma resposta, porque eu estou num formulário ainda em branco, mas aqui eu vou ter que dar um feedback para o meu aluno, tá certo? E como que eu faço isso? Homer, volta para mim por gentileza a tela. E como que eu faço isso? Eu vou abrir aqui um formulário meu também, tá? Só para mostrar isso para vocês, só para que vocês tenham ciência. Olha, por exemplo, vou abrir esse formulário. Pode voltar, Homer, para a tela, por favor. Então, eu estou abrindo esse formulário, esse é um formulário meu, tá? E esse formulário, desculpa, ele não vai, esse formulário, aqui. Esse formulário, ele foi preenchido já há algum tempo para as pessoas e eu tenho aqui 64 respostas nele, tá? Esse é um formulário meu, por isso que eu pedi para tirar um pouquinho da tela. E aqui nós temos algumas perguntas, por exemplo, em que as pessoas elas fizeram comentários, né? E aí como que eu faço para devolver esses comentários para os alunos? Essa também foi o campeão de atendimento nessa semana. Então eu clico aqui em individual, tá? Então estou na aba resposta, clico na aba individual e aqui na aba individual eu consigo pegar a atividade da pessoa e consigo dar um feedback daquilo que ela respondeu. É claro que aqui no meu caso, nem todos responderam, não vai ter aberto aqui, caso tenha algum comentário, ou dúvida ou sugestão, registre o aqui. Então, somente nesse campo aqui que as pessoas tiveram para relatar um problema. E aí, nesse caso, só se eu encontrar um usuário, né? Eu preciso encontrar um usuário que tenha preenchido isso. E aí, se eu encontrar, aqui vai aparecer um feedback para que eu possa digitar ali para o aluno e o aluno vai receber. E como que o aluno recebe isso? De duas formas. Ele recebe um comunicado no Google Classroom dele, dizendo que o professor dele fez um comentário para ele, ou ele também recebe no e-mail, tá? Nós configuramos para essas duas atividades. Então, ou ele recebe via e-mail, ou ele recebe um comunicado no celular, no Google Classroom dele, para que ele possa abrir novamente essa atividade, possa verificar as respostas e lá ele vai ter em destaque o feedback do professor, tá?
os nossos formulários, eles não são respondidos, porque nós inserimos isso dentro do Google Classroom de vocês, como se fosse o próprio professor. Então, quem tem contato com o aluno é apenas o professor, tá certo? Então, eu não consigo. Se eu tivesse aqui alguma resposta aqui escrita, eu teria conseguido dar um feedback para essa pessoa, tá? Então, essa também é uma solicitação muito importante, é uma solicitação de engajamento, tá certo? Então, a primeira situação é muito recorrente, é com relação à edição dos formulários. Então, você, professor, pode editar, você, professor, pode alterar o que você quiser. Aí, muitos de vocês vão falar assim para mim: Thiago, saiu um decreto da CED dizendo que algumas atividades, elas estão indo com a primeira pergunta vinculada à chamada, tá? Eu posso apagar essa pergunta? Poder apagar? Você pode. Mas, vamos lá, será que compensa apagar esse formulário? Será que compensa apagar essa pergunta? Se você tem autonomia para pegar esse formulário e abaixo dessa pergunta você fazer o que você quiser, tá? Então, essa pergunta você mantém ela dentro do seu formulário, tá? Então, por quê? Porque é algo que nós estamos realizando que é vinculando a presença do aluno ao formulário dele, tá certo? Então, essa pergunta você não deve apagar, esse formulário você não deve apagar, tá? Então, você está sendo incoerente. Você está me dizendo que tem formulários que eu apago e tem formulários que eu não apago? Isso mesmo que você entendeu, tá? Como eu disse a vocês no começo da apresentação, durante o processo de postagem, esse serviço de automação de postagem é algo que a Google nunca tinha feito nessa escala. Então, nós tivemos muitas situações que geram erro para o aluno. Como que esses erros eles são corrigidos? Com a edição, tá? Ou então com a exclusão. Agora, depois de um determinado momento, e isso aconteceu desde a última quinta-feira, uma semana atrás, os formulários que estão sendo enviados para vocês estão corrigidos, não tem nenhum tipo de problema, e estão com essa pergunta. Para o aluno vincular a presença dele à atividade que ele vai realizar. Se você apagar, a gente pode ter problema em colocar a presença para o aluno. Nossa, mas eu apaguei. E agora? Meu aluno vai ficar com falta? Não. Porque quando a gente conseguir colocar tudo isso dentro do RCO, o professor ele terá autonomia para ir lá e alterar também o RCO e colocar presença, tirar presença, fazer chamadas, enfim, né? Até porque nós temos muitas escolas, muitas famílias ainda com mais dificuldades que não estão tendo acesso a esse processo, estão recebendo as atividades por escrito, né, em papel, redigido bonitinho, quando eles vão retirar a merenda na escola, né? Então, isso faz com que a gente tenha que deixar o RCO aberto depois para corrigir essas situações, tá certo? Sim. A Eliana me passou aqui uma situação importante, que são os professores que estão mandando o código das turmas, né? E qualquer pessoa com qualquer e-mail está entrando na turma. Então, desde antes de ontem, quando nós descobrimos essa situação, nós conseguimos fazer o que para amenizar isso? Nós conseguimos bloquear o Google Classroom para cadastrar qualquer aluno que não for através de um @escola. Tá? Então, hoje, se você tentar cadastrar um aluno com um Hotmail, com Gmail, com qualquer outra coisa, ele não vai aceitar. Tá? Agora, o professor não pode disponibilizar o código da turma. Por quê? Porque os alunos que estão na turma, eles devem estar no SERI. O que nós fazemos nós ligamos o Classroom no RH e ligamos no SERI. Então, todo mundo que está no RH e no SERI, eles começam a pipocar ali dentro. E quando o robô ele for lá verificar a atividade para gerar a presença, se ele começar a verificar que tem mais pessoas na turma do que o que está cadastrado no SERI, ele vai apresentar erro, tá? E não é isso que a gente quer.
Então o professor ele não pode adicionar ninguém nas turmas, tá? Por que ele não pode adicionar ninguém? Justamente para não criar nenhum impacto nos robôs, tá? E muito menos com outro e-mail. E muito menos espalhar o código da turma, tá? Teve um professor que espalhou o código da turma, tinham pessoas de outras cidades na turma do professor, tá? Uma outra coisa que está acontecendo, eu já orientei a CRTS, eu ia falar isso mais no final, mas já que nós tocamos nesse assunto, eu vou falar isso agora. Todos os atendimentos, todos os problemas que vocês tenham, devem ser tratados com a CRTS, tá? E as CRTS agora, elas têm poder e foram treinados para dar vazão nos problemas, tá? Eles têm, inclusive, senhas especiais para tratar muitos problemas que vocês estão recebendo. Essa é a primeira notícia que eu queria dar para vocês. A segunda, relacionada a isso, é que as CRTS nos reportaram que tem muitos professores criando turmas, tá? Para fazer algumas atividades extras com os alunos, ou criando turmas entre professores para troca de conteúdos, troca de formulários e assim por diante. Pessoal, nesse momento, a gente não pode fazer isso, tá? Pode ser feito? Pode e vai ser feito, tá? Nós estamos com algumas iniciativas de criar algumas turmas dentro do Classroom para colocar os assessores da CRTS, para colocar os diretores, enfim, nós temos muitas iniciativas. Só que nesse momento a gente não pode criar turmas. Por quê? Porque todo o processo de construção das salas ainda não terminou. E isso pode gerar algum problema dentro dos robôs que criam essas turmas, tá? Então, nesse momento, na próxima semana, na outra semana, quando isso acabar, a Eliana, nós vamos divulgar isso para vocês. Aí vocês terão autonomia para criar novas turmas. A gente só está pedindo para que nesse momento não criem turmas, não espalhem códigos, não façam nada disso, porque isso pode gerar um transtorno ainda na construção das novas turmas que nós estamos trabalhando. Então, hoje nós estamos trabalhando em 3 frentes principais, que são os cursos profissionalizantes, a educação especial, inclusiva, e as turmas do ensino das escolas de tempo integral. Tá? Então, essa é a nossa prioridade. Então, as turmas não foram criadas, né? Elas ainda estão em construção. Se vocês começam a criar turmas paralelas, isso vai dar problema. O que vocês podem criar ao invés de criar um Google Classroom, né? Ao invés de criar uma turma no Google Classroom? Cria um Drive, tá? Um Drive e compartilha com todo mundo, e todo mundo pode ter todo mundo, e assim por diante. Nós estamos também construindo um site novo. Acredito que logo nós vamos disponibilizar esse site também para vocês, onde todas as atividades estarão lá nesse site. Então, depende se apagou alguma coisa e você não sabe onde coletar, nesse site você consegue pegar aquela atividade que você apagou. É um site que vai estar aberto para todo mundo, mas é só para coleta de informações, tá certo? E como eu havia dito a vocês, então, eu queria falar um pouco sobre a questão da experiência do usuário e o último tópico da conversa de hoje, tá? Então, só relembrando, nós falamos que você pode apagar ou editar os formulários e falamos como você obtém as respostas, tá? Dentro do Classroom, tá? Essa é uma outra também dificuldade de algumas pessoas que entrarem em contato comigo. Dentro do Classroom, pessoal, quando você recebe lá a atividade, aqui no caso aqui eu vou criar uma atividade e vou criar de repente um Forms aqui, né? Deixa eu ver se... às vezes essa sala aqui é Master, eu não consigo criar muita coisa nessa sala Master aqui. Dentro do Forms, acho que a melhor forma... Eliana... Pode. Posso? Só tira um pouquinho, Homer, porque eu vou digitar uma coisa aqui importante. Você precisa de mim aí? Não, é só uma senha aqui. Dentro do Forms, pessoal, tem uma coisa que não foi colocado para os alunos, mas que vocês podem realizar essa atividade, vocês podem fazer
esse trato, tá? Na atividade de vocês. Deixa eu abrir aqui uma... Abre para mim, por gentileza. Pode mostrar já. Então, pessoal, aqui, ó, eu abri aqui no outro Forms meu, mas, por exemplo, aqui, quando você faz uma atividade para um aluno, tá? Quando você faz uma atividade para o seu aluno, você clica né, no seu formulário está feito, tá? Você pode criar as rúbricas, tá? E essas rúbricas, elas vão te dar algumas vantagens na hora da correção, porque o próprio aluno ele vai ter noção daquilo que você está cobrando naquela questão aberta, tá? Ou no texto que você está cobrando. Isso nos nossos formulários que nós enviamos enquanto CRTE, isso não foi colocado, tá? Isso não foi gerenciado, mas você enquanto professor pode colocar essas rúbricas, tá? Que vai facilitar na correção e vai facilitar também no seu feedback. Durante o treinamento da GetEdu, muitos não conseguiram acessar, aí nós corrigimos já isso, todo mundo tem acesso já às rúbricas, tá? Então isso é importante para que vocês consigam gerenciar com mais rapidez a correção das respostas dos seus alunos e que tenha maior clareza também na questão da avaliação, isso para os seus alunos, isso é muito importante, tá certo? E a última questão que eu queria conversar com vocês é em relação ao engajamento familiar. Pode voltar aqui para mim, Homer? A nossa experiência, tá, de utilizar a ferramenta Google, de utilizar o Google for Education, eu já trabalhei inclusive na implantação das ferramentas Google em alguns colégios do Paraná, colégios particulares, porque eu desenvolvia outras atividades quando eu não estava na sede. E o que nós percebemos? Que quanto menor a faixa etária do nosso aluno, mais importante é a participação da família. Tá? Outra questão também importante é que nós estamos vivendo um momento de crise, certo? E o ambiente casa, ele não está preparado para receber uma sala de aula. Ele não está. Né? Tradicionalmente no Brasil, isso nunca aconteceu, de nós termos alunos com 10, 11, 12, 13, até 18 anos em casa estudando. Então, culturalmente, socialmente, nós não estamos, psicologicamente, nós não estamos preparados para isso. Tá? Então, nesse momento, principalmente com os alunos menores, nós precisamos atacar a família. Nós precisamos atacar a família. Tá? Nesse momento, nós precisamos que a família ela esteja junto conosco, tá certo? E a Google for Education, ela oferece uma ferramenta. Tá? Uma dessas ferramentas é a inclusão dos pais no processo de ensino-aprendizagem através de relatórios. Então, se vocês acessarem as turmas de vocês, tá? Se vocês acessarem as turmas de vocês, compartilha por gentileza, Homer. Se vocês acessarem as turmas de vocês, aqui nessa aba Pessoas, clicando na aba Pessoas, aparecendo aqui um relatório de alunos, na frente do nome de cada aluno vai aparecer Convidar Responsável. Tá? E aqui você clica, coloca um e-mail do responsável, não necessariamente precisa ser um @escola, pode ser um Gmail, pode ser qualquer uma outra conta. Esse pai, ele vai receber um e-mail e esse pai ele vai poder configurar
como que ele quer acompanhar o filho dele. Se é diariamente, se é quinzenalmente ou se é mensalmente. Tá? E aí é claro que a gente vai instruir o pai a acompanhar diariamente. Então, todos os dias, o pai ele vai receber uma notificação daquilo que o aluno realizou durante o dia e aquilo que ele deixou de realizar. E dessa forma o pai tem ciência de quem ou do que ele deve cobrar o seu filho. É um canal de diálogo bem importante, né? Aqueles professores que trabalhavam comigo, aqueles que já participaram de formações que eu fiz com a base, eu sempre insisti muito isso na tecla, na utilização do aplicativo, aqueles aplicativos do Escola Paraná, né, de sala de aula, porque eu lembro que eu fiz algumas formações em alguns núcleos, e mesmo quando eu atuava só em Londrina, também fiz algumas formações com os professores da base, e eu vi assim que às vezes a secretaria ficava dias, semanas, tentando organizar um Google Classroom para o aluno e tal, e não dava certo, isso, né, não funcionava, porque era tudo manualmente, não sei o que lá, e todo mundo tinha que ter e-mail e tal. Diferente de hoje, né? Hoje nós criamos tudo, né? Tá tudo pronto. O aluno, o professor, a direção, o pedagogo só acessa, né? E o aplicativo Escola Paraná, ele tinha essa função. Então o professor, ele marcava a prova no cantinho do quadro, ele poderia lá registrar essa prova no calendário dele, né, do aplicativo dele, automaticamente disparava para os alunos da turma e para os pais, né? Então eu sempre bati firme que quando a gente fala de engajamento da família, nós temos que entender que historicamente as famílias não foram engajadas no processo de ensino, né? E que uma mudança brusca de comportamento, ela vai acontecer de geração em geração. Talvez os nossos alunos de hoje, quando os filhos deles estiverem na escola, talvez esses alunos sejam mais engajados, né? Então, quando a gente começa a falar de engajamento familiar, a gente tem que começar aos poucos, né? Nós temos que começar a engajar de forma pequena ainda. Não adianta a gente imaginar que o pai vai ter atuação na montagem do currículo da escola, do projeto político-pedagógico. Ele pode até ter, nós podemos ter ferramentas, mas mobilizar todos os pais nessa direção é muito difícil. Então a gente sempre começa o engajamento com atividades, com tarefas pequenas, devagar e assim por diante. E uma dessas atividades é isso. Eu já pedi para os assessores da CRTF realizarem várias formações com vocês em relação a isso, várias orientações. Vamos cadastrar o maior número de pais possível. Os diretores, pedagogos, ajudem os professores a fazer isso. Isso vai aumentar o engajamento do 6º, 7º, 8º e 9º ano. Isso vai aumentar o engajamento do 6º, 7º e 8º ano, tá? Principalmente dos menores, porque aí o pai precisa estar atento, mas o pai precisa receber informações. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão entrar em contato falando assim, olha, hoje a nossa fala não tem um caráter de formação, mas tem um caráter de informação, e isso resolve muitos problemas. Quer ver um outro problema que eu quero compartilhar com vocês, que nós estamos percebendo, eu, a Eliana, e isso é muito importante? Nós estamos percebendo que muitos de vocês, muitos professores, e isso não é, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou desmerecendo ninguém, eu não estou julgando, por favor, eu sou o professor da base como vocês, por favor, tá? Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu volto para a mesma escola onde eu parei de dar aula em setembro do ano passado, tá? Não estou julgando vocês. Eu recebi algumas críticas, né? Dizendo assim, você está chamando, você disparou aí um formulário, está chamando a gente de burro. Não estou chamando ninguém de burro. Eu só quero saber que tipo de formação eu faço para os meus professores. Só isso, tá? Então, isso não é menosprezo de ninguém, isso é uma tentativa de ajudar vocês. Isso é uma tentativa de tentar construir um conteúdo que realmente seja de valor. É um conteúdo que realmente você possa sentir valor e colocar ele em prática assim que você descobre que ele existe. Essa é a nossa intenção. E aí, voltando nesse assunto dos professores, voltando nessa questão do engajamento familiar, nós estamos percebendo que
há necessidade da gente fazer uma mudança no nosso diálogo, na nossa forma de comunicação, para a gente conseguir atender, a virar uma chavinha no cérebro de todo mundo, tá? Muitos professores que estão entrando em contato conosco, com a CRTE, dia a dia, eles estão assim, se sentindo à margem do processo. É isso que eu percebo, porque quando o professor ele abre uma atividade e ele fala, será que eu posso excluir? Será que eu não posso? Será que eu posso postar? Será que eu não posso postar? Será que eu escrevo agora? Será que eu não escrevo? Será que eu ponho um aluno? Será que eu não ponho? Será que eu chamo o diretor? Será que eu não chamo? Isso significa que os professores, eles estão com medo, eles ainda não entenderam o processo. Isso é normal, é natural, e nós vamos trabalhar isso. Mas nós vamos ter uma comunicação talvez mais efetiva a partir de agora. Então você, professor, isso o secretário Renato já conversou também com vocês, mas você, professor, é o elemento principal desse processo. Tá? O processo de ensino-aprendizagem, ele acontece nas mãos do professor, não é nas mãos da CED. Tá? Então você, professor, deve excluir aquilo que você não quer, incluir aquilo que você não quer, desculpa, excluir o que você não quer, incluir aquilo que você quer. Você deve mediar. Nós vamos ter uma oficina semana que vem para ensinar professores a gravar vídeos e colocar esses vídeos no YouTube e disponibilizar para o aluno, por exemplo. Então, vocês devem dar a cara no processo de ensino-aprendizagem. Se vocês ficarem como mediadores apenas, tá aqui o conteúdo, faz, tá aqui o conteúdo, faz, seu aluno nunca que vai participar desse processo. Então, vocês precisam ser o elemento de formação, vocês precisam ser a pessoa que vai dar respaldo para o seu aluno. Se você está com medo de excluir um formulário, e eu concordo com vocês, eu no lugar de vocês teria medo, porque tem formulário que tem presença, tem formulário que não, mas em algum momento todos os formulários podem requerer presença. Então, vocês não apagam, mas editem o formulário, coloquem a linguagem do aluno de vocês. O secretário Renato já pediu para que a gente diminua a quantidade de exercícios, mas você, professor, faça essa mentoria com o seu aluno. Nesse momento, você passa a ser um professor que tradicionalmente nós chamamos de mentores. Vocês têm uma função extremamente importante de ressignificação desse conteúdo. Não é isso que nós, enquanto professores, lutamos por uma autonomia na escola, por criar condições específicas para cada escola, porque cada escola é diferente, cada aluno é diferente. Não é isso que nós lutamos a vida inteira? Então, essa é a hora de acontecer a mesma coisa, só que de forma online. E, na verdade, essa é a sala de aula do professor, né, Tiago? Agora, a sala de aula de vocês, gente, ela é online. É essa possibilidade. Mas eu estou vendo, estou acompanhando o chat, estou respondendo algumas coisas. Por que eu vim aqui, a gente está fazendo essa mediação? Porque muitos falam, mas a gente não tem acesso, Nós estamos falando para aqueles que têm acesso. A gente está indo com diferentes frentes de trabalho. O estudante que não tem acesso não faz sentido, porque ele não tem o acesso, não é verdade, Tiago? Isso. Aí nós temos as atividades que estão impressas, que estão sendo encaminhadas para vocês. Então, assim, hoje a gente está atendendo essa frente, que é essa frente de alinhar com vocês. Para que a gente consiga fazer tudo isso, a gente precisa primeiro saber qual é a intencionalidade dessas salas, que é onde vocês precisam fazer toda a mediação da ação que está sendo colocada lá como uma sugestão de trabalho, um auxílio, e fazer tudo isso que o Tiago está comentando, editar, fazer esse trabalho, mediar com o aluno. Ele não precisa fazer tudo o que está lá. São sugestões, aquilo é muito, porque no material didático também é muito. Assim como na sala de aula, a gente não trabalha o livro da página 1 à página 500. A gente vai fazendo os recortes conforme o conteúdo, conforme o nosso planejamento. A mesma coisa acontece aqui, né, Tiago? Claro. Então, está sendo disponibilizado o material,
E o professor ele precisa fazer a edição e deixar isso cada vez mais próximo da sua ação junto aos alunos, que hoje não é presencial, hoje é nas salas online. Outra situação que foi postada, mas a gente não ia falar da formação inicial? Sim, a formação inicial no Google Classroom, né, Tiago, começa com esse pertencimento. Então, eu preciso entender qual é a minha função dentro dessas turmas do Google Classroom, para daí eu conseguir fazer esse trabalho. Então, agora a gente está trabalhando, vamos compreender qual é a nossa função, vamos compreender essas atividades que são postadas pela secretaria, e aí a gente vai dando um passo, porque a gente também está reinventando um processo. Isso. Inclusive o processo de formação. Então, assim, qual é a nossa intenção agora? Hoje está iniciando esse processo de formação. Eu trouxe só 3 tópicos para resolver os principais problemas do dia a dia e explicar o que vai acontecer semana que vem. E aí a gente vai atuar nesse sentido. E paulatinamente. Isso. Né? A gente sabe que as coisas estão acontecendo. Vamos pensar, vamos fazer o histórico. Há um mês atrás, a gente estava construindo tudo isso. Hoje, as coisas já estão acontecendo, gente. E vocês não fazem ideia da quantidade, isso que o Tiago está comentando, do engajamento da família, a quantidade de pais que entram em contato conosco, né? Isso. Pedindo, dizendo, falando como que a gente pode acessar. E são muitos, gente. Tem pais que não têm acesso, mas tem os pais que têm. Então, quem tem, vamos fazer. E aí a gente vai atingindo várias frentes. Exatamente. Esse é o nosso propósito. Ontem, entrou em contato uma professora comigo, dizendo assim que ela estava com medo, porque ela pega lá um tema, ela pegava um tema do terceiro ano do ensino médio de matemática, e ela falava assim, olha, eu trabalho isso aqui em 10 aulas, né? E a professora aí que gravou trabalhou em 2, 3, né? O que eu faço mediante a isso? E aí, conversando com ela, eu falei assim, olha, o tempo de ensino do presencial para o online, ele é muito diferente, né? Uma aula de 50 minutos no presencial, a gente fala que no online ele está entre 12 e 15 minutos. E nossas aulas têm 50 minutos, por isso é como se a gente tivesse uma aula no EAD fosse equivalente a 3 aulas no presencial. Agora, eram questões extremamente complexas de matemática. O que eu orientei a professora? Professora, vamos fazer o seguinte, a senhora tem um celular aí? Tenho. A senhora sabe postar um vídeo no YouTube? Sei. Então faz o seguinte, cria para cada uma das atividades que estão lá no formulário, cria um videozinho explicativo para o seu aluno, edita o seu formulário e posta os vídeos, né? E ela falou, posso fazer isso? Pode. Então, agora, tem a aula Paraná, teve a aula, tem todo o trabalho, o traquejo aqui da sede, mas, de fato, quem está sendo a pessoa responsável, aquela pessoa que garante a aprendizagem daquele aluno? É o professor de sala de aula. É a mediação. É a mediação. Se não existir a mediação, nas salas não faz sentido. Não faz sentido. Então, por isso que a Eliana falou e falou com muita propriedade. Esse momento é um momento que nós estamos startando, que é o momento de criar um engajamento, fazer com que os pais eles participem desse processo, fazer com que você entenda, né, por isso que eu falei da virar a chavinha, você entenda que o processo de ensino-aprendizagem ainda está em suas mãos. O que mudou? Que agora o nosso desafio é grande, porque os nossos alunos estão longe, os nossos alunos estão em casa, eu também, nós estamos em casa, e a sala de aula agora é um ambiente virtual. Tá? Mas nós precisamos entender que, a partir do momento que a gente se aproprie disso, cada vez mais nós vamos garantir uma aprendizagem melhor para o professor, para o aluno, mesmo à distância. E a gente sabe, e se os professores, vocês, nas escolas, fizerem esses grupos de trabalho e alinharem as ações junto aos estudantes, e todos os professores, não significa que vocês vão fazer a mesma coisa, mas ter o mesmo procedimento, e isso é possível fazer, inclusive reunião, gente, né? A gente está fazendo as nossas reuniões via Meet, né, Tiago? Junta vocês na escola, o grupo de professores, alinha a ação. As atividades postadas pela secretaria, elas auxiliam o trabalho. Quem tem toda a ação de protagonismo são vocês, gente. Então, a gente precisa entender. Esse passo a gente precisa dar, a gente precisa avançar. E aí a gente entra na questão de auxílio em como fazer isso.
a minha esposa é professora da rede, tem muitos amigos, né, professores, porque eu saí da sala de aula em setembro, mas tem muitos canais, grupos de WhatsApp, assim, inacreditáveis, com uma sinergia enorme. Muita vontade, né, Muita Thiago, de vontade, fazer né? acontecer. Então, o que a gente espera? Que você se aproprie disso e consiga, através desses canais de comunicação, criar uma onda para que essas pessoas também possam se apropriar, tá? Isso está estabelecido, a gente precisa dar conta desse momento, tá? Nós estamos reinventando um novo processo educativo. E isso, quando eu falo reinventar, significa reinventar de ponta a ponta. Do aluno, da família, do professor, da escola, da SED, do plano de formação. Então, tudo isso será ressignificado, tá certo? E a partir da semana que vem, então, vocês vão ser comunicados. Quem respondeu já aquela planilha, nós temos o e-mail de quem é N1, N2, N3. Então, vocês vão ser comunicados através de e-mails ali, quando acontecerão os webinars, quando acontecerão os treinamentos. Está aberto ainda? Porque estão perguntando, está aberto ainda a pesquisa. Ainda, né? Então, a pesquisa, a gente vai replicar novamente, né, Thiago? E aí, para vocês saberem, porque nem tem por que estar fechada, né? A gente vai deixar aberto sim. E aí a gente vai fazer o cronograma e vai disparando. Isso. E aí vocês nos ajudam. Chegando a vocês vão disparando nos grupos de vocês, Isso. né? E outra coisa importante é que essas formações, elas serão práticas, tá? Então, assim, vocês viram a minha tela aqui, eu compartilhei minha tela com vocês e tal, mas no programa de formação vai ser o contrário. Vocês não vão ver a minha tela, vão apenas ver eu ou a pessoa que estiver dando treinamento, só que vocês terão que estar com o Google Classroom de vocês aberto no computador, para que vocês, conforme nós vamos ditando o conteúdo, vocês vão realizando as atividades. Vai ser interativo, né? Vai ser interativo, exatamente. Porque a tecnologia, quanto mais você conseguir interagir com ela, mais rápido você aprende. Tá? E assim, gente, pode ser, para alguns, assim, muito inicial a gente falar, tem que estar logado no @escola. Mas para alguns... Mas a maioria dos problemas, 90% dos problemas que a gente encontra é porque o professor não está logado, né, Thiago? Exatamente. E aí a gente não consegue desenvolver o trabalho. Tá? Então, assim, é uma fala muito franca que a gente tem com vocês, no sentido de que a gente tem que fazer essa sinergia, esse movimento de ação e de pertencimento do nosso papel frente a essas salas. Então, todas essas informações que o Thiago colocou são informações que elas chegam para a gente, que vieram das CRTS. Isso, exatamente. E aí a gente precisa dar um passo. Isso precisa estar alinhado para a gente conseguir fazer o trabalho. Para aquele professor que o Thiago muito bem colocou, tenho dificuldade de visualizar as respostas, para aquele que já está fazendo todos os tutoriais e os vídeos. Então, a gente quer atingir todos, inclusive os agentes que estão ajudando, né? Isso. Os agentes 2 podem participar de todo esse nosso trabalho aqui. É muito importante. Quanto mais gente, melhor. Exatamente. Eu vou colocar, pessoal, como tem muita gente pedindo, eu estou colocando agora. Vai sair com o nome de Homer Motinha, que é o nosso super cara suporte aqui. Tá? Mas eu vou colocar o link da pesquisa aí para vocês, ó, tá? Outra coisa, tenho 4 turmas do ensino médio sem alunos ainda estão vazias. Todos os atendimentos, todas as dificuldades de vocês precisam ser canalizadas na CRTE, certo? Inclusive, se vocês entrarem em contato com o CAS vai encaminhar para a CRTE. Nós fizemos 2 dias de formação com a CRTE e nesses 2 dias nós demos algumas senhas para eles que eles não tinham. Então, hoje eles conseguem resolver a maior parte dos problemas, tá certo? Uma pergunta aqui que ficou para trás, que era em relação a colocar nota, né, para o aluno no formulário. Gente, podem ficar à vontade, podem colocar a nota que vocês quiserem, tá? Podem editar. Podem fazer o que vocês quiserem. Aí o link da planilha está aqui, já coloquei aqui no chat, mas aí depois a gente vai replicando também nos nossos grupos e tal. O pessoal da CRTE tem esse link também, tá? E ela vai ficar super aberta, tá certo? Muito obrigado, gente, foi maravilhoso. Esse foi o nosso primeiro encontro, tá? Então, a partir de agora,
nós vamos nos encontrar, talvez não só comigo, mas com outras pessoas, mas para a gente falar de conteúdo. E esses cursos, esses webinars, eles serão bem práticos, por isso, de preferência, estejam logados no computador para que a gente possa ir fazendo o exercício de fazer o tempo inteiro cada uma das atividades. E hoje a gente encaminha para vocês, acho que a gente fecha, né, Tiago? Inclusive com o que a gente vai tratar para o N1, para o N2, para o N3. Isso. Hoje a gente encaminha o cronograma de tudo. Se não, a gente vai... Dá para ficar aberto, Homer, para a gente terminar de responder algumas questões, né? E aí a gente responde, a gente vai no chat, a gente vai responder algumas questões ali que são mais recorrentes, tá? A gente não dá conta de responder tudo, não fiquem bravos conosco, mas a gente vai respondendo dentro daquilo que tiver mais reverberação. Então, a gente agradece, é muito bom estar falando diretamente com vocês, a gente chegou a quase 17 mil acessos, então a gente espera que essas informações cheguem à maioria dos professores, né, Tiago? Esse é o nosso contato direto mesmo com vocês. Obrigado, gente, e até a semana que vem. Beijo, até mais, gente, bom trabalho.